Dependendo da hora do dia que você está assistindo este vídeo, gostaria de lhe desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Henrique e neste vídeo irei apresentar o terceiro trabalho da matéria Energia Solar Fotovoltaica, que trata do dimensionamento de um sistema fotovoltaico de geração distribuída. O trabalho será exposto da seguinte forma. Começarei falando um pouco sobre os conceitos gerais da geração distribuída, depois irei partir para as unidades consumidoras em análise, falando um pouco sobre a localização, a fatura de energia e a área de implementação do sistema fotovoltaico. Após, falarei da irradiação incidente na região e do dimensionamento do sistema, falando mais sobre os módulos, inversores, arranjo, sombreamento e simulações feitas. Após isso, falarei um pouco sobre a compensação da fatura de energia e a parte financeira do projeto. E, por final, uma conclusão geral do trabalho. Começando o trabalho com uma breve explicação do principal conceito que norteia este trabalho, que é a geração distribuída. Quem fornece os dados e as normativas desse tipo de sistema de geração de energia é a Resolução Normativa 482 da ANEEL. Nessa resolução é apresentado o direito ao qual o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, e inclusive fornecer o excedente gerado para a rede de distribuição de sua localidade. O modelo de GD que será disposto nesse trabalho é o de alto consumo remoto, que é o modelo que, quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para diminuir as faturas dos meses seguintes. O prazo de validade para a utilização desses créditos é de 60 meses, sendo que eles podem também ser usados para abater o consumo de unidades consumidoras do mesmo titular situadas em outra localidade, desde que a área de atendimento de uma mesma distribuidora. Neste trabalho, teremos duas unidades consumidoras, uma localizada na cidade de Porto Alegre e outra na cidade de Capão da Canoa, ambas atendidas pela distribuidora CEE e com o mesmo titular. Assim, as unidades consumidoras atendem os requisitos para fazerem parte do modelo de alto consumo remoto. Como podem ver, a unidade consumidora de Capão da Canoa aparece em destaque, pois é nessa unidade que será implementado o sistema fotovoltaico. As faturas de ambas as unidades têm um perfil fictício, mas tentando se aproximar o máximo do consumo de uma família de 2 ou 3 pessoas que alternem seus pousos nas duas unidades consumidoras. Ambas são do grupo B e bifásicas, assim possuindo um custo de disponibilidade de rede de 50 kWh. Desta tabela é possível extrair os dados de consumo médio, sendo da unidade consumidora 1 de 124,83 kWh e da unidade 2, 119,08 kWh. Para fazer a análise da área de implementação do sistema fotovoltaico, foi disponibilizado um arquivo extra com a planta baixa da unidade de Capão da Canoa, para melhor visualização e detalhamento da área. Mas nessa tabela foram expostos dados do telhado da casa, que é dividido em 4. Fazendo a análise, em um primeiro momento, sem maior levantamento de sombreamento, vemos que a área da segunda linha é a mais promissora para a implementação, devido à maior área e o melhor ângulo azimutal dentre os demais. Para fazer o levantamento dos dados de radiação incidente na região de implementação do sistema, usou-se o software SUN, versão 2020. Como não foi encontrado dados da região de Capão da Canoa, utilizou-se dados de Porto Alegre, que fica a 118 km de distância em linha reta da cidade em análise. Os dados que foram utilizados no SUN foram tirados da NSRDB e são dados referentes ao ano de 2019. Todo o dimensionamento do sistema fotovoltaico ocorreu através do software SUN. Neste trabalho, não irei apresentar o passo a passo de como foi utilizado o software, mas darei uma ideia geral neste sentido e também apresentarei dados de cada um dos componentes escolhidos dentro do software. Então, o dimensionamento do sistema começa pela escolha do módulo usado. Para isso, já é bom ter pelo menos uma ideia da potência de pico dos módulos, o qual será apresentada posteriormente. O módulo escolhido está apresentado no slide e suas características também.
A tecnologia do módulo escolhido foi de monocristalino. Apesar desse tipo de tecnologia ser um pouco mais cara, ela costuma ser um pouco mais eficiente. Para a escolha do inversor, levou-se em conta o valor da potência de pico dos módulos. Como a potência dos módulos diminui conforme o aumento da temperatura, costuma-se dimensionar o gerador fotovoltaico com potência nominal superior à do inversor. Por isso, tendo em vista um valor de potência nominal do gerador fotovoltaico de 1522,93 watts, que será deduzido no próximo slide, escolheu-se o seguinte inversor, com os parâmetros apresentados neste slide. Para fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico, precisa-se escolher a quantidade de módulos. Para isso, calculou-se a potência de pico dos módulos através desta fórmula, sendo E a energia consumida pelas cargas no mês, com o valor de 143,90 kWh mês. Para achar este valor, se fez as médias de consumo de cada unidade, subtraindo a taxa de disponibilidade de 50 kW de ambas. Por fim, somando as duas médias já descontadas, obtivemos este valor. PSOL sendo a irradiação de referência, que é de 1 kW por metro quadrado, G, a irradiação diária no plano de módulos, com um valor de 4,2 kWh por metro quadrado dia, multiplica-se este valor por 30 dias, para ficar na base mensal também. PR, sendo a performance ratio, que é um coeficiente de desempenho adimensional, com um valor de 0,75, assim considerando perdas elétricas, de sombreamento e sujeiras. Plotando todos estes valores na fórmula, obteve-se o valor de 1522,93 watt-pico. Assim, como o valor da potência de cada módulo é de 290,4 watts, é necessário se ter 6 painéis fotovoltaicos em série para suprir essa potência, ficando somente com uma string, o que leva à redução de custos com cabeamento por ter uma menor tensão. Essa string vai ter os valores de tensão de curto-circuito de 268,2 volts e uma tensão máxima de máxima potência de 217,8 volts. Para conferir a compatibilidade do arranjo fotovoltaico com o inversor escolhido, tem-se que cumprir as seguintes condições. A tensão de curto-circuito do arranjo, que é de 268,2 volts, deve ser menor que a máxima tensão de entrada do inversor, que é de 400 volts. Assim, essa condição é satisfeita. Já a tensão de máxima potência, que é de 217,8 volts, deve estar entre a taxa máxima e mínima do MPPT, que são de respectivamente 100 e 400 volts, assim satisfazendo essa condição também. Já a máxima corrente de entrada do inversor, que é de 8,1 A, deve ser maior que a corrente de máxima potência do módulo, que é de 8 A, assim satisfazendo esta última condição também. Para fazer a análise do sombreamento, se faz uma projeção 3D da residência da unidade consumidora 1, com os itens que poderiam fazer sombreamento nos módulos. É importante salientar que o sombreamento dos módulos se deve unicamente pela arquitetura da casa, pois ela vai ser construída em uma área onde só é permitido construções com máximo de 2 andares, como a residência em análise. Então, o sombreamento se deve especialmente e unicamente ao cercado do telhado, à chaminé da casa e à caixa da água. Nesta tabela, obtemos a análise diurna de sombreamento, sendo onde está preenchido com um valor de 0 é onde não tem nenhum tipo de sombreamento e onde está com o valor de 100 quer dizer que os painéis estão totalmente sombreados. Claro, devemos ressaltar que próximo das 7 horas da noite até as 6 horas da manhã, as cédulas se encontram preenchidas com 100, pois esse é o período da noite. E também que durante o passar dos meses, os horários em que o Sol nasce e se põe mudam. Podemos ressaltar também que em quase todo o período diurno temos irradiação incidente nos módulos. Em nenhum momento os módulos ficam 100% sombreados, tirando os horários próximos de quando o Sol nasce e se põe. Este slide tem o intuito de mostrar por que o telhado com um azimuth de menos 80 graus foi escolhido para a implementação do sistema fotovoltaico e não o telhado com azimuth de 100 graus. Olhando somente para o gráfico de produção mensal de energia, nota-se que os valores de cada mês para os diferentes azimuths são bem próximos.
mas que o azimuth de menos 80 graus tem uma leve superioridade na geração de energia. Quando pegamos os valores de produção anual de cada cenário, conseguimos notar esta pouca diferença de modo mais claro, onde no cenário com azimuth de menos 80 graus, temos uma produção anual de energia de 2.386 kWh, com um fator de capacidade de 15,6%. E no cenário com azimuth em 100 graus, temos 2.336 kWh, com um fator de capacidade de 15,3%. Neste segundo momento, temos a comparação da simulação de energia do sistema fotovoltaico sem interferência do sombreamento e com a interferência do sombreamento. No primeiro gráfico, temos a produção de energia de cada mês do sistema com azimuth de menos 80 graus, sem sombreamento, e no segundo com azimuth de menos 80 graus também, mas com o sombreamento através da simulação 3D da residência. Comparando os dois, conseguimos notar uma queda na produção em todos os meses. Quando olhamos os números, essa queda fica ainda mais clara, sendo que no primeiro cenário, sem sombreamento, temos uma produção anual de energia de 2.386 kWh, com um fator de capacidade de 15,6%. E no cenário 2, com sombreamento, temos uma produção anual de energia de 2.178 kWh, com um fator de capacidade de 14,3%. Neste slide, vemos a fatura de energia da unidade consumidora 1, referente à residência de Capão da Canoa, e da unidade consumidora 2, referente à residência de Porto Alegre. Antes de olhar mais fundo cada mês, é importante salientar que as cédulas pintadas de amarelo deveriam estar com o valor de 0. Foi deixado o valor negativo para melhor entendimento e explicação das compensações. E também é importante dizer que na tabela não foi apresentado os valores em reais de quanto cada unidade consumidora deve pagar, para fins de melhor visualização da tabela, mas para isso, se no caso quisesse fazer o valor em reais, seria só multiplicar o valor da tarifa de energia pelo valor do consumo faturado de cada unidade consumidora, sendo que a tarifa de energia nesse exemplo será de R$ 0,79 por kWh. Para fazer a análise da compensação, irei pegar como exemplo os meses de janeiro, fevereiro, abril e junho. No mês de janeiro, tivemos uma produção de 267,38 kWh de energia, enquanto foi consumido na unidade 184 kWh, assim tendo um excedente de 83,38 kWh. Já o consumo da unidade consumidora 2 foi de 83 kWh, sendo assim foi usado o excedente de 83,38 kWh da unidade consumidora 1 e ainda sobrando um total de 0,38 kWh de crédito para os próximos meses. Assim, a unidade consumidora 1 e 2 só pagarão o valor do custo de disponibilidade da rede, que é de 50 kWh cada, vezes a tarifa de energia, que é, neste exemplo, 0,79, ficando com um total para cada unidade de R$ 39,5. Já no mês de fevereiro, tivemos uma produção de 251,32 kWh de energia, enquanto foi consumido na unidade 172 kWh, assim tendo um excedente de 79,32 kWh. Já o consumo da unidade consumidora 2 foi de 75 kWh, sendo assim foi usado o excedente de 79,32 kWh da unidade consumidora 1 e ainda sobrando 4,32 kWh mais o 0,38 kWh do mês anterior, ficando com um total de 4,71 kWh de crédito para os próximos meses, Assim, a unidade consumidora 1 e 2 só pagarão o valor do custo de disponibilidade da rede, 50 kWh cada uma, E isso vezes a tarifa de energia, que é 0,79, ficando com um total para cada unidade de R$ 39,5. No mês de abril, tivemos uma produção de 172,45 kWh, enquanto foi consumido na unidade 157 kWh, assim tendo um excedente de 15,45 kWh. Já na unidade consumidora 2 foi de 90 kWh, sendo assim foi usado todo o excedente de 15,45 da unidade consumidora 1 e faltando 70,92 kWh que não foi gerado. O valor de 120,92 kWh é a somatória dos 70,92
com os 50 kWh da taxa de disponibilidade, a qual deve ser paga pela unidade consumidora 2, claro, multiplicando este valor pela tarifa de energia, enquanto a unidade consumidora 1 só pagará o valor do custo de disponibilidade da rede. No mês de junho, tivemos uma produção de 93,95 kWh de energia, enquanto foi consumido na unidade 124 kWh. Assim, não tendo nenhum valor excedente, então a unidade consumidora deverá pagar o valor de 30,05 kWh mais 50 kWh da taxa de disponibilidade. E como não houve excedente de energia da unidade consumidora 1, a unidade consumidora 2 deverá pagar integralmente o valor consumido de energia, sendo no caso de 110 kWh mais a taxa de disponibilidade. Peguei esses 4 meses de exemplo, pois eles apresentam características diferentes, mas de modo geral é dessa forma que acontece a compensação de energia através do alto consumo remoto. Para fazer a análise financeira do projeto, neste primeiro momento é apresentado a quantidade e custos de cada item que compõe o sistema fotovoltaico. Como os preços são variados dependendo do local onde procuramos, deixei o valor médio de cada item só para ter uma ideia do custo total do projeto. Sendo assim, o valor total médio do projeto, levando só em conta os itens do sistema e não a mão de obra e serviços envolvidos, chegou-se num valor aproximadamente de R$15 mil. Para fazer a análise do payback deste projeto, fiz um cálculo de payback simples, pois levei em conta que o tanto que o valor de economia anual se valoriza é o mesmo tanto que aumenta a tarifa de energia. Assim, o investimento inicial, apresentado no slide anterior, é de R$ 15.250. A economia anual é de R$ 1.826,05, referente à subtração dos gastos de energia sem a geração de energia própria, dos gastos da energia com a geração de energia própria. Vemos, na primeira coluna, que o valor da economia aumenta todo ano 5%, taxa escolhida próxima da Selic. Esse aumento se dá devido ao aumento dos custos de energia. Podemos ver na segunda coluna que o valor presente de cada ano é igual em todas as linhas. Isso se deve ao fato de que o mesmo valor de 5% que aumenta na tarifa de energia é o mesmo 5% que o dinheiro valoriza. Assim, conseguindo um retorno de investimento antes de completar o 9º ano da instalação do sistema fotovoltaico. Sendo assim, após este período, as duas unidades consumidoras só terão a economia com seu investimento em energia solar. Então, com a implementação do sistema dimensionado neste trabalho, a unidade consumidora 1 terá quase 100% do seu consumo energético abatido com a geração própria, enquanto a unidade consumidora 2 terá descontos durante a maioria dos meses do ano na sua conta de energia. Conclui-se também que o investimento inicial do projeto é de pequeno porte e com retorno de investimento médio. Agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida fico à disposição no fórum da matéria. Muito obrigado.